galera, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Sara e hoje eu vou trazer um vídeo muito requisitado, muito pedido. Eu sei que muitos de vocês estão procurando dicas de inglês. Então, aqui eu vou falar umas 4 dicas para você aprender inglês em casa sozinho. Bora lá! Então, primeiro, queria falar que eu sou mais ou menos expert nisso, porque eu gosto muito de aprender outros idiomas e eu sempre aprendo sozinha. Tipo, eu aprendi português praticamente 100% sozinha em casa, então pode confiar em mim. E se eu aprendi sozinha, você também pode aprender sozinho. É completamente possível, é 100% possível. A primeira dica é dedicação. Para aprender uma língua estrangeira sozinho, requer muita dedicação. Você precisa realmente automotivação, porque não tem um professor lá te dando trabalho de casa para entregar num certo prazo, entendeu? Então você tem que se investir, você tem que se motivar, sabe? Se você não realmente quer aprender, não vai, sabe? Simplesmente não vai. Vai ficar começando, desistindo. Eu também passei pelo isso. Começando, desistindo. Porque eu não me dediquei, eu não me esforcei tanto, sabe? Então a primeira coisa é isso, dedicação. Segunda dica é a utilização de aplicativos e sites. Eu estou supondo que você tem internet, né? Porque está assistindo esse vídeo. Então, eu tenho 2 aplicativos ou então sites, né? Porque também estão acessíveis no site para te indicar. E o primeiro é o Duolingo. Eu tenho certeza que todos vocês já conhecem esse aplicativo, mas eu super indico. É muito bom para quem está começando a aprender inglês e é 100% gratuito. Tipo, tem a opção de pagar para tirar os anúncios, né? Mas mesmo com anúncios, pode usar tranquilamente gratuito. Eu gosto muito de Duolingo, eu já usei e acho que é muito útil. Inclusive, é muito divertido de usar, né? Então, isso é a primeira opção. A segunda opção é o Babbel, que eu também já falei no canal sobre ele. É pago, mas é um preço bem acessível e é muito bom. Eu super indico o Babbel. Tipo, eu acho que dá pra usar Babbel pra atingir um nível, assim, bem fluente na língua inglesa. Pra quem realmente está determinado para conseguir, para aprender inglês, acho que vai te levar longe. Então, Babbel também é uma boa opção. E a terceira dica... 2, 3... A terceira dica é YouTube mesmo. Acho que YouTube é um recurso incrível para aprender idiomas, para aprender inglês. Tem milhares e milhares e milhares de vídeos mesmo de pessoas ensinando. Então, é sim um recurso que você deve aproveitar. Eu queria falar um pouquinho na diferença entre usar professores brasileiros e professores nativos, tipo professores que são falantes nativos de inglês, porque acho que tem diferença. Os dois têm prós e contras, os dois têm vantagens e desvantagens. Acho que uma vantagem de aprender de professores brasileiros é que você vai entender melhor o que está explicando. Tipo, quando eles estão explicando um conceito gramático um pouco mais complicado, você vai entender melhor o que ela está explicando. Também as traduções e tudo mais vão ser mais fiéis com o professor brasileiro. Mas, na minha opinião, a desvantagem de usar professores brasileiros é que sempre vai correr o risco de que eles estão explicando errado alguma coisa, ou que eles não entendem tão bem um conceito em inglês. É muito importante que o professor sabe o que está fazendo. Então, eu queria indicar 3 canais aqui no YouTube que eu acho super legais, que eu acho que vai ajudar vocês. O primeiro é Professor Kenny. Eu só descobri dele quando eu estava pesquisando canais pra trazer pra vocês nesse vídeo. E, gente do céu, ele tem um dom incrível de ensinar. Vocês não têm noção, você tem que vai ver ele, né? Então, enquanto eu estava pesquisando sobre youtubers, aí eu caí num vídeo dele. Eu estava lavando a louça numa boa e começou a dar aula. Eu tinha que parar tudo e assistir a aula. Eu fui cativada, tipo... Ele até estava me ensinando coisas. Ele estava falando de conjugar verbos e tal. Ele estava falando coisas que nem eu sabia. Então, eu super indico ele. Ele é muito bom. E o segundo é Karina Fragoso, do canal English in Brazil. Eu também acho que ela é um canal super legal para vocês acompanharem. E ela atingiu um nível super fluente em inglês. Então pode confiar nela. Ela faz muito vídeo sobre os Estados Unidos. Então é bom para vocês que
tem interesse na cultura dos Estados Unidos. Eu vou deixar os links de tudo lá na descrição, tá? O terceiro canal é Mairo. Ele faz muitos vídeos sobre a linguagem informal, a linguagem mais coloquial, por meio de filmes e séries. Eu, pessoalmente, acho que é um modo muito legal de aprender por meio de filmes e séries. Então, acho que também é uma boa opção para vocês que estão querendo aprender inglês. Já os nativos, falantes nativos de inglês, tipo americanos, ingleses, australianos, têm a vantagem de ser mais autêntica. Aprendendo inglês de um nativo, não tem comparação, sabe? Tipo, não tem comparação. Lógico, acho que é uma boa ideia aprender de um professor nativo, mas também acho que uma desvantagem de aprender de um professor nativo é que português não vai ser a língua materna. Eles não vão mandar tão bem a língua. Também corre o risco deles não poder traduzir os conceitos gramaticais tão bem. Então isso pode te deixar um pouco confuso. Mas eu também queria indicar 3 canais de youtubers ensinando inglês para vocês. E o primeiro é o Gavin, do canal Small Advantages, e ele já fala português super bem. Acho que alguns de vocês devem conhecer o canal dele já. E ele dá muitas dicas úteis no dia a dia, sabe? De como melhorar e como atingir um nível mais fluente de inglês. O segundo canal é Tim, do canal Tim Explica. Ele é um americano, como o Gavin, ele é americano, ele aprendeu português. Ele tem vários tipos de vídeos sobre o Brasil na perspectiva de um americano, então ele é um canal muito legal para vocês acompanharem também. E o terceiro canal é Lucy, do canal English with Lucy. Ela é inglesa como eu, ela não fala português, então talvez vai ser para vocês que já estão num nível um pouco mais avançado. Mas ela tem um vídeo sobre tudo. E ela fala sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Mas ela é muito bom também. Ela tem por volta de 4 milhões de inscritos. Então, também indico ela pra vocês. A quarta e última dica que eu vou dar pra vocês nesse vídeo hoje é conversar com nativos. Eu acho que esse é o ponto mais importante, especialmente quando você está aprendendo em casa. Porque você está em volta de brasileiros. Talvez não vai ter essa oportunidade de praticar, né, de colocar o que você está aprendendo em prática. Eu sei muito bem como que é, então acho que é muito importante achar um jeito de conversar em inglês com nativos para treinar a fala. Então, eu tenho uns aplicativos nos sites para vocês também dar uma olhada. O primeiro é Italki, onde você pode conversar com nativos. É só pagar, eu não sei quanto, depende muito, tipo, tem nativos oferecendo 1 hora, 30 minutos do seu tempo e você paga para conversar com eles. Tem HelloTalk também, que é bem semelhante, mas é mais uma rede social. Então pode mandar mensagem, pode criar amizades por meio de HelloTalk. E Tandem, que também é muito semelhante a HelloTalk, é tipo uma rede social. Pelo que eu sei, é grátis, então também é uma boa opção para vocês que estão querendo treinar a conversa. E redes sociais, eu pessoalmente usei muito redes sociais com a intenção de aprender um idioma, porque todo mundo tem Facebook, quase todo mundo tem Twitter e Instagram. Então, eu acho que é um jeito muito bom de criar amizades de pessoas de outros países e aprender a língua deles. Com redes sociais, né? Por favor, seja responsável. Não é mandar mensagem pro fulano qualquer, mas acho que é muito legal usar, tipo, por exemplo, no Twitter tem a opção de ver hashtags mundiais. Então, é só mudar a localização e aí vai ver os hashtags, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é só clicar lá, responder os tweets, pronto. Instagram também. E, claro, eu tô aqui também, eu sempre estou disposta para responder as mensagens, dúvidas de vocês. Claro, se tiver milhões eu não vou conseguir responder todos, mas eu amo ajudar vocês. Eu sempre estou recebendo mensagens no Instagram, pessoas querendo conversar, pessoas querendo treinar inglês, pessoas com dúvidas, o que significa isso, o que quer dizer essa palavra. Então, eu também tô aqui para te ajudar. Todas as minhas redes sociais estão na descrição também, então é só vai lá e me manda mensagem. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dica sua também, deixa nos comentários, ajudar os outros. Se tem gostado desse vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo. Tchau!